nossa edificação. Porque eu sou pré-tribulacionista, ok? Porque nós cremos que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento, ok? E para isso eu quero deixar Mateus capítulo 24, versículo 42, diz assim, ó: Vigiais, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, ok? Então, por esse motivo, eu creio que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento. Porque a gente faz a pergunta vigiai. Aí eu faço a pergunta, vigilância é para hoje ou é para amanhã? Nós sabemos que é para agora, a qualquer momento. Então, na visão pós-tribulacionista, eles não estão esperando Jesus para agora. Ele crê que Jesus só vem depois da grande tribulação, ok? Para nós, como pré-tribulacionistas, nós estamos aguardando um arrebatamento a qualquer momento. Depois, se Jesus virá para Israel, que não será arrebatamento, será julgamento das nações e salvação de Israel, ok? Vamos ver aqui este vídeo falando sobre a questão, os sinais que está faltando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Apenas duas coisas separam a humanidade do retorno de Jesus Cristo. Continue assistindo e eu revelarei quais são elas. A primeira resposta está nas Escrituras. Mateus 24 nos indica que o Evangelho deve ser pregado em todas as nações antes que o fim chegue. Contudo, há uma segunda condição decisiva: a ascensão do Anticristo. Este personagem surgirá disfarçado de paz e segurança, mas trará consigo o caos e a perseguição aos seguidores de Cristo. Quando o Evangelho alcançar todos os cantos da terra e o Anticristo estiver reinando, então o Senhor Jesus retornará para nos libertar do mal. Nesse ponto de vista aqui, porque eu sou pré-tribulacionista, veja só, ele trouxe 2 pontos aqui. Primeiro ponto é o Evangelho ser pregado no mundo todo. E nós vemos em Mateus capítulo 24, e o versículo 14, diz assim: E este Evangelho do reino será pregado no mundo todo, em testemunho a todas as nações, então virá Jesus? Não, então virá o fim. Está mostrando aqui que este Evangelho será pregado no mundo todo, então virá o fim. O Evangelho já foi pregado no mundo todo? Não. Então nós sabemos que muitos países ainda falta o Evangelho ser pregado, ok? Então, esse é o ponto que, na questão de vigilância, como eu posso estar em vigilância hoje, esperando a volta de Cristo hoje, se o Evangelho ainda não foi pregado ao mundo todo, ok? O segundo ponto desse argumento é que o anticristo vai ter que surgir. E quando o anticristo vier, ele vai trazer uma falsa paz para o mundo. Já estamos uma falsa paz global? Não. Nós vemos que muitos países aí estão em guerra, ok? Então, nessa questão, como nós podemos estar em vigilância, sabemos que o mundo ainda está em guerra? Porque quando o anticristo fala que ele virá, o anticristo vai trazer uma falsa paz para o mundo, e ainda não aconteceu uma falsa paz mundial, então, para que estar em vigilância hoje a respeito da volta de Cristo, se Cristo não virá hoje? Agora, para nós, como pré-tribulacionistas, nós cremos que Jesus pode vir a qualquer momento. Então, sim,
Por quê? Porque para nós não depende de sinais nenhum. Arrebatamento é qualquer momento e não depende de sinais nenhum. Nós sabemos que existem vários sinais que já estão acontecendo, mas é o que Jesus falou, é o princípio das dores. Guerra, fome, peste, terremoto, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho contra pai. Então haverá muitas coisas que estão acontecendo. Esfriamento espiritual, escândalo. Então tudo isso que está acontecendo, Jesus fala em Mateus capítulo 24, versículo 8, que é o princípio da história. Princípio significa começo. Então nós vemos que tudo isso está acontecendo já. Agora, a questão na visão pré-tribulacionista, cremos que Jesus pode vir arrebatar a sua igreja a qualquer momento. E na visão pós-tribulacionista, creio que Jesus só vem no final da grande tribulação. E para Jesus voltar no final da grande tribulação, tem que ter vários sinais que faltam ainda acontecer. Se faltam vários sinais, então, Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Então essa vigilância aqui é para hoje, não é para amanhã. Mas na visão pós, eles não estão aguardando a vinda de Cristo hoje, ok? Porque eles sabem que só vem depois da grande tribulação. Então nós, como pré-tribulacionistas, nós aguardamos arrebatamento a qualquer momento que Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, ok? Então a vigilância é para hoje, não é para amanhã. Porque nós cremos que haverá o arrebatamento, os mortos ressuscitam, os vivos transformados, vai encontrar o Senhor nos ares. Entendeu? Depois nós vemos que haverá o tribunal de Cristo, depois haverá as bodas do Cordeiro, depois Jesus virá para Israel, a salvação de Israel. Está lá em Romanos capítulo 11, versículos 5 e 26, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é a salvação de Israel, julgamento das nações, Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, onde ele vai separar bode e ovelha e plantar o milênio, ok? Então Jesus vai reinar aqui na terra, o milênio. Então nós vemos aqui que na segunda fase, todos os olhos verão. Então é quando Jesus vem para Israel. Mas para nós, para arrebatamento da igreja, o mundo não vai ver Cristo. Porque Cristo vai aparecer nos ares e a igreja sobe, vai encontrar o Senhor nos ares. Então o mundo não vai ver Cristo. Somente a igreja vai ver Cristo. Está lá em 1 carta de João, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: assim como ele é, nós o veremos. Então, nós, a igreja, que vai ver Cristo, mas o mundo não vai ver Cristo. O mundo vai saber do acontecimento que o povo sumiu da terra, vai perceber que o povo sumiu da terra, ok? Porque a partir do momento que a igreja for tirada da terra, vai ser um abalo e todo mundo vai saber que aconteceu algo aqui na terra. Pai sumiu, mãe sumiu, filho sumiu, entendeu? Isso vai acontecer. Então, só que o anticristo, quando aparecer, ele vai trazer uma falsa paz. Então, o engano do anticristo é que ele vai trazer e vai enganar a humanidade, ok? Mas, nessa questão entre pós e pré, por que eu sou pré-tribulacionista? Porque é questão de vigilância. Na questão da vigilância, nós sabemos que tem que vigiar. Vigiai contra o diabo, que está ao vosso redor, é para hoje. Vigiais, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, é para hoje. Vigiai, porque nós não sabemos o dia que nós vamos partir desse mundo, então é para hoje. E vigiai sobre a volta de Cristo, é para hoje também. Só que na visão pós, Jesus não vem hoje, ok? Então existe essa diferença entre pós e pré-tribulacionista. Por isso que eu sou pré-tribulacionista, porque tem que estar em vigilância a todo momento, porque nós cremos que Jesus ele pode vir a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Agora, a vinda de Cristo em glória será depois da grande tribulação para Israel. Amém?
Que Deus abençoe, em nome de Jesus.